Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. António Filipe é o candidato escolhido pelo Partido Comunista Português para as eleições presidenciais. É um homem do direito com um doutoramento em Direito Constitucional pela Universidade de Leiden, dos Países Baixos. Entrou para o PCP em 1983 e chegou ao Comitê Central em 92. Foi deputado no Parlamento Nacional e teve experiência autárquica. Tem 62 anos, fará 63 entre o final da primeira e a segunda volta das presidenciais. Boa noite, António Filipe, e bem-vindo à grande entrevista e à RTP. O que faria um presidente comunista em Belém? Cumpriria a Constituição. Ou seja, é evidente que o programa de um candidato a Presidente da República não é o programa de um candidato às eleições legislativas, é que aí são candidaturas partidárias, com um programa de governo que apresentam planos portugueses para governar o país e para formar maiorias parlamentares. Ora, em Belém não é isso. Em Belém, aquilo que se pretende é um Presidente da República que exerça as competências que a Constituição lhe dá, de cumprir e fazer cumprir a Constituição, podendo usar, obviamente, aquilo que normalmente se chama a sua magistratura de influência, que é importante porque é um órgão unipessoal e eleito diretamente, tem poderes relativamente à legislação que seja aprovada pelo Governo e pela Assembleia da República, quer de suscitar a constitucionalidade, a fiscalização da constitucionalidade de diplomas aprovados, quer de dirigir mensagens ao Parlamento vetando politicamente diplomas aprovados no Parlamento e que entenda que devem ser reponderados para a Assembleia da República e, portanto, sendo eleito Presidente da República, é esse o meu propósito. O meu programa é o cumprimento da Constituição com a consciência de que é um órgão suprapartidário, sendo que, enfim, não escondo as minhas convicções políticas, não se trata disso. Agora, imagina um Presidente comunista com um governo de direita. Qual seria a sua estratégia relativamente ao governo? Exercer as minhas competências, ou seja, naturalmente que seria vigilante relativamente ao cumprimento da Constituição, que é isso que obviamente, que nomearia o Primeiro-Ministro defender contra os resultados eleitorais, falando com os partidos. Mesmo que fosse mesmo que o partido mais votado fosse o Partido Chega? Não, isso acho que é um pouco um exercício como se 2 e 2 fossem 5, ou seja, eu ser Presidente da República e haver essa solução, não creio. Seria uma e obviamente coisa. Para mim, obviamente, o mesmo eleitorado teria dificuldade em ter as escondo, duas decisões. É uma impossibilidade lógica, mas a direita tem vários partidos e, portanto, obviamente poderia ser confrontado com uma maioria parlamentar, partidos à direita. Obviamente que seria vigilante relativamente ao cumprimento da Constituição. Eu não poderia inventar um Primeiro-Ministro que não existisse, a Constituição não prevê, ou seja, o Governo tem que ter apoio parlamentar, não há possibilidade de dissolução no primeiro semestre após as eleições da Assembleia da República, nem no último semestre do mandato presidencial, mas o Presidente da República tem poderes de vigilância do cumprimento da Constituição. E esses poderes de vigilância passam desde logo pelo que eu já referi, da possibilidade de intervenção relativamente à legislação que seja aprovada, e passa por mecanismos que são, havendo essa possibilidade e essa necessidade que já existiu várias vezes ao longo da nossa história constitucional de dissolução do Parlamento, o que não é possível naqueles períodos, mas é possível nos outros períodos. Sim. E o Presidente da República é o guardião último da Constituição, na medida em que tem inclusivamente um poder que nunca foi utilizado, e eu espero que não haja necessidade de ser, que é a própria demissão do Governo. Sim. No caso, para salvaguardar o funcionamento das instituições democráticas. Sim. E, portanto, o Presidente da República é este último reduto. Mas há pouco eu fiz-lhe a questão do Chega e considerou que era uma questão um pouco fora da realidade, tendo em conta que um eleitorado não muda de um dia para o outro e não iria eleger um Presidente comunista e depois eleger um governo do Chega. Mas diga uma coisa, mas acha que haveria algum problema com a escolha do Chega para o governo, caso o Chega ganhasse as eleições? Eu acho que há um problema que tem que ver com a política desse partido. Mas eu sublinho que temos mais partidos de direita. Sim, mas a minha questão em tese, se o Chega a ganhar as eleições, o senhor, nenhum presidente, do seu ponto de vista, pode pôr em causa a sua ida para o governo? Eu acho que depende da relação de forças existente no Parlamento. Está bem, ou seja, estamos a falar de uma situação em que o Chega tivesse a maioria. Nós já tivemos uma situação em 2015 em que houve uma solução governativa com apoio parlamentar em que o Primeiro-Ministro não foi o líder do partido mais votado, sabemos isso, isso é perfeitamente constitucional e foi durou uma legislatura de 4 anos. E, portanto, há várias soluções, o Presidente tem a cumprir a Constituição, mas tem que o fazer até ao fim. Ou seja qual for a solução governativa, se o Presidente da República tiver que conviver com um governo
que politicamente lhe desagrada, lhe seja adverso, terá que o fazer. Tem que cumprir as suas... É evidente que eu tudo farei para que não haja governos em Portugal com a participação da extrema-direita, obviamente. Agora, o Presidente da República não tem mais poderes do que aqueles que a Constituição lhe dá, mas deve exercer os poderes que a Constituição lhe dá. Muito bem, ficou clara a sua posição. Eu acho que o Presidente da República tem que ser o guardião último do regime democrático. Sim. Ou seja, e isso aí ele tem que ser inultrapassado. No seu discurso de apresentação, o senhor disse o seguinte: o estado de degradação por que passa a democracia portuguesa é também motivo de enorme preocupação. A direita controla hoje todos os órgãos de soberania. A primeira pergunta é esta: quem é que elegeu a direita para os diferentes órgãos de soberania? Não, mas isso é um facto. Ou seja, havia aquela ideia, nos acompanhou durante décadas, que era a ideia de que os portugueses não punham os ovos todos no mesmo cesto. Puseram os ovos todos no mesmo cesto. E estamos perante um facto. Puseram os ovos todos no mesmo cesto. E o que eu me proponho é que haja, na Presidência da República, haja ovos no outro cesto. E, portanto, que haja um Presidente da República identificado com os valores da Constituição, com o cumprimento da Constituição, também na parte social, porque eu creio que, quando eu falo em cumprir e fazer cumprir a Constituição, não me refiro só às regras de funcionamento dos órgãos. Refiro-me ao direito à saúde, à educação, à segurança social. Quando diz isto como uma preocupação, isto, na verdade, não é o resultado da escolha dos portugueses, não são os portugueses que querem esta solução. Mas isso não significa que eu não tenha o direito de me preocupar com a escolha dos portugueses. Mas acha que os portugueses não têm capacidade de discernimento? Os portugueses têm capacidade de discernimento, mas fizeram opções maioritariamente que eu considero que foram erradas. E, portanto, mas são legítimas e são democráticas. Com certeza que são legítimas. São legítimas, assim como é legítimo que eu pretenda reequilibrar isso pela vontade popular. Ou seja, eu acho que os portugueses têm a possibilidade, agora nas eleições para Presidente da República, de eleger um Presidente, no caso de esquerda, que possa, de certa forma, ser um contraponto, ou seja, alguém que na Presidência da República não se conforme com este estado de coisas e com as consequências deste estado de coisas. Mas quando o senhor diz que isto é uma grande preocupação, não significa que a democracia não funciona só quando a esquerda ganha? Estou preocupado. Não, a democracia deve funcionar, tem que funcionar sempre, e ainda bem que funciona, independentemente de quem ganha as eleições, porque isso, enfim, conjunturalmente, já tivemos várias soluções governativas. Agora, eu acho que eu defendo um outro tipo de solução. Porquê? Porque eu não me conformo com a situação em que estamos. Quer dizer, quando vejo que temos milhões de trabalhadores que não levam 1000 euros para casa, que empobrecem a trabalhar e que ainda por cima são confrontados com propostas de alteração à legislação laboral que vêm fragilizar muito mais ainda a posição dos trabalhadores perante o mundo do trabalho. Aliás, eu tenciono estar amanhã na manifestação da CGTP, é solidário com os trabalhadores que lutam contra esta perspectiva. Quando nós vemos as grávidas a nascer em ambulâncias, quando vemos menos jovens a aceder ao ensino superior, quando vemos que as pessoas não têm dinheiro para pagar uma habitação digna, eu tenho que estar preocupado com isto. E acho que o Presidente da República deve estar preocupado e deve usar as suas competências no sentido de usar a sua magistratura de influência e também os seus poderes constitucionais para alterar este estado de coisas. Ou seja, nós não nos podemos sentir tranquilos e confortáveis com a situação que o povo português está a viver. Sim, mas o senhor candidata-se para a Presidência da República e, como Presidente da República, tem poderes limitados nessas áreas. Mas devem ser exercidos, e acho que o Presidente da República não deve ocultar as suas opiniões perante os portugueses. Deve ser franco, deve falar claramente, não se deve esconder em taticismos políticos. Mesmo que o Presidente da República tenha um veto político que seja ultrapassado pelo Parlamento, o Parlamento pode ultrapassar um veto político do Presidente da República, mas eu acho que ainda assim o Presidente da República não se deve esconder em táticas políticas e deve ser frontal, deve confrontar a Assembleia da República com a sua opinião, se considerar que a legislação aprovada vai contra aquilo que considera ser o interesse do povo português. E nesse caso eu não teria qualquer problema em, imaginemos que esta legislação laboral que está neste debate a ser discutida, que seria aprovada tal como está, eu acredito que não venha a estar, eu veria a possibilidade, o que é que deveria ser enviado ao Tribunal Constitucional, e que eu considerasse que suscitasse problemas constitucionalidade enviaria ao Tribunal Constitucional, e aquilo que eu considerasse que, não sendo um problema de constitucionalidade, mas que ainda assim considerasse lesivo dos direitos dos trabalhadores, enviaria uma mensagem
à Assembleia da República para repensar-se essa questão, dando conta das minhas razões na mensagem que enviasse. Ainda na sua apresentação, o senhor criticou o atual presidente e disse isto: temos ainda um presidente que, no exercício das suas funções, não só está comprometido com este estado de coisas, como no exercício das suas funções teve muitas vezes um papel ativo, até determinante, para que a democracia portuguesa chegasse ao estado a que chegou. O que é que o presidente Marcelo fez que justifica esta sua apreciação? Eu creio que, vamos lá ver, o atual presidente, e eu sublinho que ele não é meu adversário nestas eleições, os meus adversários não está, portanto os meus adversários, digamos que ele não está a defender. Exatamente, e portanto os meus adversários são os outros candidatos, critiquei, porque acho que designadamente, eu acho que o Presidente da República cometeu um erro quando dissolveu a Assembleia da República pelo facto de ter havido uma proposta de orçamento de Estado rejeitada na generalidade. Porque o dever desse governo seria apresentar uma outra proposta, estou a falar do governo Mas esse foi o erro crucial do atual presidente do seu ponto de vista? Eu acho que do ponto de vista constitucional da interpretação dos poderes presidenciais foi aquele que eu considero, porventura, o erro mais grave. E, portanto, que não havia razão, do meu ponto de vista constitucional, para haver aquela dissolução. Havendo um governo minoritário, ele tinha a obrigação de negociar o apoio à sua proposta de orçamento de Estado e, portanto, não havia razão para, com a rejeição de uma proposta na generalidade, dissolver o Parlamento. Mas o que eu quero dizer é que o Presidente da República faz parte de uma família política, enfim, obviamente, foi líder do PSD, tem toda uma trajetória política na área do PSD e que, portanto, é um partido profundamente comprometido com a governação que o país teve nestas décadas de rotativismo entre governos do Partido Socialista, governos do PSD com o CDS, e que, de facto, trouxe o país a uma situação em que vivemos hoje, não é? E, portanto, foi com o PSD que tivemos a intervenção da Troika, e, portanto, eu creio que foi um dos presidentes que tivemos, que não foi o único, mas foi um dos presidentes que tivemos e que, de facto, também tem responsabilidades na situação que o país chegou, mas, enfim, está em fim de mandato e o que preocupa mais são os candidatos que querem ser a continuidade relativamente à situação em que ainda estamos. Muito bem. O PCP tipicamente tem estado presente em todas as eleições presidenciais, tem sempre o seu candidato. Claro. Tem um candidato que apoia, claro. Tem um candidato que apoia. Eu ia dizer que não estou em representação do PCP. Escolha, é verdade. Mas perceba a sua pergunta. Perceba a sua pergunta. Da escolha do PCP. Desta vez é o senhor, o candidato. Certeza. O problema é que o apoio ao PCP tem vindo a decair eleição após eleição. O senhor acha que o PCP corre o risco de se tornar um partido minúsculo? Não. O PCP falará o seu secretário-geral, os seus dirigentes. Não é? Eu também, enfim, assumo que sou membro do PCP, faço parte do seu Comitê Central, e assumo isso. Mas não está aqui mas sou candidato a um órgão unipessoal e conheço as características e a natureza desse órgão. Então vou fazer a minha pergunta. Esse estado de queda que o PCP tem revelado em todas as eleições, acha que também vai ter mais um passo, por causa disso? Mais um passo nestas eleições presidenciais no apoio à sua candidatura? Não creio. Porque estas eleições são tão diferentes e creio que são eleições que transcendem o quadro partidário. As eleições legislativas e autárquicas, nós vemos, na verdade, há candidaturas todos os partidos apoiarem candidatos. Há candidatura dos partidos. Todos os partidos têm o seu candidato. Estas eleições, mas isso é cada partido assume as suas responsabilidades. Sim, isto quase apoia os candidatos as eleições legislativas. Não, o candidato do PCP, há o candidato do Bloco de Esquerda, há o candidato do LIVRE, há o candidato do PS, há o candidato do PSD. Repara o seguinte, quando eu apresentei a candidatura, havia que candidatos é que tínhamos? Tínhamos, desde há muito tempo, o Almirante Gabriel Melo, tínhamos o Dr. Tom José Seguro, Marcos Mendes. E faltava aqui uma candidatura. As pessoas diziam, bem, falta aqui uma candidatura de esquerda, não há aqui um candidato de esquerda. O senhor acha que Tom José Seguro não é um candidato de esquerda? Bem, ele próprio, enfim, não se considerou como tal. Ontem já se considerou. Está bem, tem dias. Bom, mas eu considero que faz parte do naipe de candidatos que têm grandes responsabilidades pelo seu passado político, pela família política a que pertencem, e que Tom José Seguro nunca deixou de pertencer, em que, de facto, são responsáveis por esta governação de rotativismo que nos trouxe a esta situação. E, portanto, eu incluo nesse naipe de candidatos. Faltava alguém que, pela esquerda, pudesse fazer a diferença e a minha candidatura avançou. Faz esse papel. E a minha candidatura avançou. Muito bem. Mas com a convicção de ter em conta a natureza do órgão a que me candidato e pelo que tem sido a minha ação na vida política e enquanto deputado durante muitos anos, com condições para transcender as fronteiras partidárias. Não assumo uma candidatura partidária, mas uma candidatura com uma ambição de lutar pelo resultado
e de transcender fronteiras partidárias. Se o senhor fosse eleito Presidente da República, seria também Comandante Supremo das Forças Armadas de um país que pertence à NATO. É verdade. Como é que faria, tendo em conta que o seu partido defende a saída de Portugal da Mas NATO? eu não estaria na Presidência da República com uma camisola partidária. E, portanto, obviamente que as responsabilidades internacionais do povo português têm que ser assumidas pelo Presidente da República. Agora, eu defenderia, enquanto Presidente da República, uma política do Estado português, não desconhecendo que é o Governo que dirige a política externa, embora o Presidente da República tenha funções de representação que não são despiciendas, mas eu creio que Portugal devia ter uma voz própria. Mas defenderia Nas a saída da NATO? organizações internacionais, o Presidente da República, enfim, isto é uma questão, uma decisão que não compete ao Presidente da República. Ou seja, para haver uma saída de um tratado internacional, a denúncia de um tratado internacional, isso teria que ser o Governo e o Parlamento e o Presidente, um envolvimento Portanto, de todos os órgãos. não tomaria numa iniciativa não neste está, domínio? Não, evidentemente que não. Agora, o que eu acho é que Portugal devia ter uma voz própria. Ou seja, qualquer organização internacional a que pertença, desde as Nações Unidas até à NATO, passando pela União Europeia, Portugal devia ter uma voz de defesa do interesse nacional e não subordinar a sua política externa ou a sua política de defesa aos interesses supranacionais, aos interesses de potências mais relevantes ou mais poderosas, se quiser assim, que fazem parte dessas organizações. Esse era o discurso que faria enquanto Presidente da República? Não devemos ter, do meu ponto de vista, uma posição subserviente, ou seja, aquilo que os Estados Unidos quiserem de nós, no âmbito da NATO, nós cumprimos, aquilo que a Alemanha ou as grandes potências da União Europeia quiserem de nós, nós submetemos a isso. Eu acho que não. Acho que Portugal deve ter uma voz independente e soberana nas organizações internacionais a que pertence e não submeter, no fundo, a objetivos que nos sejam alheios e que não contribuem para a defesa do nosso próprio interesse. Em relação à questão da Ucrânia, o senhor, como Presidente, defenderia o fim da ajuda militar? Eu creio que a União Europeia e Portugal, enquanto país da União Europeia, têm tido uma posição errada sobre... Eu creio que é do interesse de todos que haja uma arquitetura de segurança e de paz na Europa e, portanto, quando essa paz é quebrada, deve-se fazer tudo para que qualquer foco de conflito na Europa cesse o mais rapidamente possível. Do ponto de vista negocial, porque é assim que as coisas têm que ser resolvidas. E isso não aconteceu e não está a acontecer. E eu acho que a posição da União Europeia tem sido errada, a ideia que teve de que havendo uma guerra na Europa envolvendo a Federação Russa, designadamente da Ucrânia, que era possível vencer militarmente a Federação Russa, quando aquilo que devia ter feito era o contrário, era primeiro tudo fazer diplomaticamente para evitar qualquer guerra e a partir do momento em que ela nasce tentar rapidamente à mesa de negociações encontrar uma solução. E eu creio que quanto mais tarde isso acontecer, pior, e estamos a assistir a isso. Isso não depende apenas da Ucrânia nem da União Europeia, depende da Federação Russa, como o senhor sabe. Sim, mas defenderia o fim mas eu acho, mas defenderia neste momento, no atual contexto em que estamos. É evidente que Portugal não tem condições por si para impor a paz na Ucrânia. Mas creio que se deve associar a sua voz a vozes como foi a do Papa Francisco, como é a do Presidente Lula da Silva, como há muita gente no mundo inteiro que acha que é uma evidência, que a guerra tem que terminar à mesa das negociações. Mas neste caso, na atual situação, na situação em que nos encontramos, defenderia o fim da ajuda militar? Eu acho que sim, eu acho que devemos ser claros quanto a isso. Eu acho que não é alimentando a guerra que nós vamos ter uma guerra. Ela tem que acabar à mesa das negociações e já é muito tarde. E o apoio financeiro que a União Europeia dá? Já é muito também tarde. Devia ser terminado? Não, eu acho que depende. Por exemplo, eu achei que justificado que quando a guerra se agudizou em 2022, Portugal recebesse refugiados ucranianos e que os apoiasse. Não é? Estou a falar agora desta ajuda financeira que a União Europeia tem dado para o lado civil para a vida da Ucrânia. Eu acho que a União Europeia tem tido aí uma postura errada. Porque também nem ajuda militar nem ajuda financeira. Eu acho que qualquer tipo de ajuda financeira que a União Europeia dê a qualquer parte do mundo deve ser ponderada, tendo em conta o interesse próprio daqueles a quem se destina e também o interesse próprio da Europa. Eu acho que a União Europeia tem uma posição errática relativamente à guerra da Ucrânia. Eu acho que devia ser discutido. Eu não nego que haja apoios a países que dele careçam. Mas agora, não a Ucrânia. Eu acho que no atual quadro deve-se trabalhar para uma solução de paz e encontrar essa solução de paz, então aí não tenho problema nenhum em que Portugal possa apoiar a Ucrânia no seu esforço de reconstrução. Mas neste momento aquilo que o senhor defenderia era nem ajuda militar, nem ajuda financeira à Ucrânia. Eu acho que isto era abandonar a Ucrânia, aquilo que o senhor está a dizer. Não é. Eu acho que era ajudar a Ucrânia. Eu acho que a melhor ajuda que Portugal podia dar à Ucrânia
era colaborar para que haja, de uma vez por todas, o esforço de paz que ponha termo àquela guerra, e então depois aí podemos falar tranquilamente, mas também podemos falar da situação internacional em geral, Sim. porque há questões muito preocupantes. Esta também é, mas há questões, por exemplo, em relação à Palestina... Sim, já lá vamos, mas entregando o território conquistado pela Rússia... Mas esse não é um problema nosso. Esse é um problema que vai ter que ser resolvido à mesa das negociações e não é connosco. O senhor é um homem do direito. Quando diz que isso não é um problema nosso... Deixa-me fazer a pergunta. Espera aí. O senhor é um homem do direito. Então, responder. o que está a dizer é que, portanto, a Europa devia abandonar a Ucrânia e, na verdade, o que iria prevalecer era a lei do mais forte. O país mais forte, que é a Federação Russa, tomava conta da Ucrânia. É isso que acabou de dizer. Não, porque... Então, sim, não sendo assim, isso é o que vai acontecer. Se não se trabalhar para uma solução de paz, só há duas maneiras de acabar uma guerra. Ou à mesa de negociações ou com a capitulação de uma das partes. E como é evidente, e é evidente há muitos anos, não é agora, num conflito aberto entre a Ucrânia e a Federação Russa, há haver capitulação do lado da Ucrânia. Mas isto é uma evidência que já toda a gente sabe. Portanto, é preciso que a guerra acabe quanto antes à mesa das negociações. Quem vai chegar a um acordo final não sou eu. Quem vai chegar ao acordo final são as autoridades da Federação Russa e da Ucrânia, com a mediação internacional que for possível encontrar. Eu acho que Portugal devia esforçar-se por uma mediação e não pela ideia absolutamente irrealista de que há de haver uma capitulação militar para pôr termo à guerra, quando se sabe, obviamente, que essa capitulação é de um dos lados. Agora, eu acho que não vamos ocupar a entrevista toda a falar de... Eu não sou candidato a presidente da Ucrânia nem da Rússia, não é? Mas mas é um tema que o incomoda? Como vê, não é. Pronto, então... Não, mas acho que nós temos coisas tão preocupantes na vida nacional. Mas eu gostava de ver quando vierem cá os outros candidatos se vai gastar esse tempo todo com a Ucrânia. Eu faço perguntas sobre questões internacionais. É que está a partir do princípio, deixe-me dizer-lhe só uma coisa. António Filipe, eu respondo a todas as suas perguntas. As escolhas editoriais são minhas. Mas isso não ponha em causa. Mas sabe porquê é que me faz essas perguntas? Porquê? Porque parte da ideia errada, porque eu alguma vez apoiei a invasão da Ucrânia. Eu faço perguntas para obter respostas, não é para... Se eu soubesse as respostas, não lhe fazia as perguntas. Mas eu estou a responder, ou não Está a responder, para mim ficou claro o seu pensamento. Muito bem. Ainda em relação à União Europeia, mas também ficou claro um certo desconforto e não percebo porquê. Não é isso. Eu sei que a televisão tem pé escasso. A televisão tem pé escasso. E eu acho que quanto mais falarmos de outros países, vamos falar de Portugal. Vamos voltar à campanha. O senhor, uma pergunta difícil. Admite desistir antes da primeira volta para viabilizar a passagem de um candidato de esquerda à segunda volta? Deixa-me acabar a pergunta. Para evitar que na segunda volta haja, por exemplo, 2 candidatos do centro-direita? Não, essa é a pergunta mais fácil a fazer. É que se me pergunta não se eu desisto... Não incomoda nada. Então vamos lá ver. Vamos por partes. Mas percebeu a pergunta. A alternativa é juntar os votos num candidato de esquerda que tenha uma candidatura viável para ir à segunda volta ou, na verdade, desistir para evitar que haja 2 candidatos de direita. Eu estou aqui. Está aí o candidato? Está à minha frente o candidato? Aliás, quando eu disse, há pouco dizia, quando eu lancei a candidatura, muita gente apareceu a dizer assim, finalmente tenho um candidato a quem votar. Porque os que estavam aqui, eu não ia votar neles. E agora, e se eu dissesse que desistia, as pessoas não iam votar em nenhum deles. Iam ficar em casa? Provavelmente ficariam em casa. Muitas pessoas, se eu não me candidatasse, ficariam em casa, não iam votar. E, portanto, longe de minha ideia de dizer, mas vamos ver por partes. As pessoas, porque, faz-me essa pergunta, obviamente, porque houve na opinião pública apelos de algumas pessoas, não propriamente de candidatos. Porque, aliás, eu acho que isto é uma novidade. Eu não me lembro de nenhuma eleição para Presidente da República que houvesse apelos à desistência dos candidatos a favor de outros. Mas eu lembro-me que também já tem alguma memória de candidatos do PCP que chegaram ao fim da primeira volta e desistiram a favor do outro candidato. Não seria uma novidade. Não, mas podemos analisar cada um dos casos para ver que eles são completamente diferentes. Não temos tempo para isso. Mas vamos focar-nos neste momento, no momento atual. Bom, disse assim, mas devia desistir a favor... Do mais viável, daquele que tivesse maior viabilidade. Mas já disseram assim, devia vestir a favor do Dr. António José Seguro. Por exemplo. Mas eu digo, eu não sou o candidato que estou politicamente mais próximo do Dr. António José Seguro. Se querem favorecer a candidatura do Dr. José Seguro, apelem à distância de quem está mais próximo politicamente, que é o Dr. Marcos Mendes ou o Almirante Gouveia Melo. Porque eu estou mais distante politicamente do Dr. José Seguro do que eles. Se a ideia é convergir no candidato da esquerda, eu estou aqui. E, aliás, lancei a minha candidatura na altura em que mais ninguém se reivindicava da área da esquerda, e com a ambição e com a expectativa de poder congregar os votos dos democratas, das pessoas progressistas que se identificam
com os valores dos valores de Abril e considero que a Constituição, ao consagrar esses valores fundamentais pelos quais se fez o 25 de Abril, eu seria a candidatura que poderia suscitar esse apoio e tenho essa ambição e é por isso que afirmo perentoriamente e que fica aqui claro, não é? Vai até ao fim. Leia nos meus lábios que eu vou, exatamente, que eu não vou desistir. E, portanto, agora, vou à primeira volta com a ambição de passar à segunda. Muito bem. António Filipe, agora imagina uma segunda volta com 2 candidatos do centro-direita. Vale o que é que o PCP faria? Não vale a pena. Não vale a pena... Para já tem que perguntar ao PCP. Não perguntar a mim, tem os seus órgãos próprios. É verdade. Mas eu acho que não vale a pena estarmos com essa especulação. Senão qualquer dia fazemos um boletim do Totobola e pomos lá o candidato a candidato e depois pomos cruzinhas. Não, quer dizer, para já, o cenário é... Vamos disputar a primeira volta. Eu tenho a ambição de também lutar pelo resultado para ir à segunda volta. E, portanto, quem acha que é o candidato do outro lado que está em condições mais fortes de ir a uma segunda volta consigo? Não tenho que achar Olhando nada. para a que realidade política. Os eleitores, cada eleitor é dono do seu voto. Por isso é que, aliás, a propósito de desistências, eu não apelo a desistência de ninguém. Nenhum candidato. Nunca pedi a partidos que me apoiassem. Eu acho que nestas eleições, cada cidadão é dono do seu voto e decidirá em consciência, independentemente, que os partidos assumem a sua responsabilidade, é legítimo. Qualquer cidadão que reúna 7.500 assinaturas e tenha mais 35 anos de idade, é legítimo se candidato. Eu não apelo a desistências. Eu acho que uma candidatura ou vale por si ou não vale. Eu acho que a minha candidatura vale por si, pelos seus propósitos, pelas pessoas que conhecem aquilo que tem sido a minha ação política. E é com isso que eu me apresento. E cada cidadão é dono do seu voto, independentemente de ter votado noutros partidos ou em qualquer partido, em eleições legislativas, autárquicas ou de outros candidatos. O senhor fala para todos? Falo para todos, mas sou de esquerda. Ou seja, o facto de eu me dirigir a todos os cidadãos não significa a sua identidade que eu me política. queira esconder politicamente atrás de uma suposta, enfim, qualquer coisa de ocultação, sim, de querer fingir aquilo que não sou. Fique menos claro aquilo que não é. António Filipe, todas as indicações que existem sugerem que podemos vir a ter uma segunda volta, que seria a segunda vez na história democrática de Portugal, depois de 86. Na altura, o PCP teve que tomar uma decisão muito difícil, que era escolher entre Mário Soares e Freitas do Amaral. À segunda volta. À segunda volta, é isso que estou a dizer. À segunda volta. E nessa altura o líder Álvaro Cunhal disse: ponham a mão no rosto de Mário Soares e votem em Soares, mesmo não vendo a face do candidato. Se agora tivermos um cenário de 2 candidatos à direita, o que é que o PCP e o António Filipe irá fazer? Se eu não fosse à segunda volta, sim, tinha que convidar o Paulo Raimundo para vir cá dizer que a conclusão é que o PCP chegou. Isso é evidente, isso é como todos nós. Nós, perante a nossa vida, se tivermos de tomar uma decisão integralmente, temos de tomar a decisão com base nos dados que existem na altura. Não são os que temos hoje. Portanto, será uma escolha entre o mal e o menor nessa altura? Não, hoje temos uma primeira volta e temos um objetivo claro. Eu tenho como candidato, não é? Enfim, o PCP que me apoiou, obviamente que esse apoio tem consequências e, portanto, terá também a sua ação política no sentido de apelar ao voto neste candidato. Sendo que, eu, como disse, dirijo-me a todos os cidadãos que se identifiquem com os valores que eu me proponho defender na Presidência da República. Portanto, são estas as circunstâncias. Muito bem. Espero que na segunda volta seja esta a perspectiva, que eu possa disputar a segunda volta com outro candidato. Se isso não acontecer, na altura as pessoas decidirão, mas todos os partidos terão que tomar as suas posições. Sim, é uma questão que todos terão de decidir. O PCP não será o único. Não. Olhando para os presidentes da República que Portugal teve em democracia, qual foi aquele que, do seu ponto de vista, melhor cumpriu os poderes presidenciais? Foram diferentes. Eu creio que os neo-armanianos teve um papel importante. Designadamente, quando não aceitou aquilo que quiseram impor, que era uma revogação da Constituição por via referendária, e, portanto, defendeu que a revisão constitucional deveria ser feita nos termos previstos na Constituição. O PCP apoiou os ramalhianos na segunda volta. No segundo mandato, recusou aí um golpe constitucional, que seria referendar a Constituição para a revogar, e teve um papel importante nessa altura, muito decisiva, em que a revisão constitucional se deu, de facto, e aí a sua reeleição em 1980 foi muito importante. É interessante que o PCP, que o António Filipe tenha essa opinião, porque é a mesma do líder do Partido Chega. Não me diga.
Olha, costuma-se dizer que... uma inovação. Não, é que eu fiz essa pergunta e ele respondeu mas ele de certeza que não foi por esta razão, não é? E costuma-se dizer que mesmo um relógio parado acerta 2 vezes por dia, eu acho que isso pode ter sido um desses casos. Mas, de facto, a razão é outra, quer dizer, é evidente que certamente que... Ele não terá o conhecimento histórico suficiente para se pronunciar sobre esta altura, senão não dizia isso. António Filipe, uma última pergunta. Ele esquece dessa altura. Mas ele disse aqui, eu fiz a pergunta, ele disse Ramalhianos e António Filipe também disse Ramalhianos. Nessa altura foi eleito em 1980 com o apoio do PCP. Com o apoio do PCP. E foi considerado um inimigo figadal da direita. Tenho uma última pergunta porque o nosso tempo está mesmo no fim. Na primeira eleição de Aguiar Branco, por um dia, o senhor assumiu a presidência da Assembleia da República. Nessa altura, o seu desempenho foi elogiado da esquerda à direita. Ficou mal servido, pois não? O senhor foi elogiado por todos os partidos. Foi aí que começou a pensar que poderia ter perfil para Presidente da República? Não foi aí que comecei a pensar. Não. Aliás, eu fui 12 anos vice-presidente da Assembleia, dirigi os trabalhos muitas vezes e nunca sofri crítica nenhuma quanto à isenção com que o fiz. E, portanto, esse dia e meio foi uma consequência desse tipo de atitude que tive ao longo dos anos. Claro que fui muito elogiado nessa altura, as pessoas acham que correu muito bem, eu também acho que não me saí mal dessa tarefa. António Filipe, muito obrigado por ter vindo esta noite à grande entrevista. Na segunda-feira voltaremos com outro candidato. Na segunda-feira o candidato será Gouveia e Melo. A todos, muito obrigado e um bom fim de semana.